chegamos ainda até o monte, estamos bem próximos. Nós estamos vivendo, companheiros, um tempo profético. Por quê? 70 anos antes de Jesus nascer, o templo foi reerguido lá em Jerusalém. E 70 anos depois, o templo foi destruído. A profecia de Ezequiel, no capítulo 37, vou levantar dos ossos secos. E ele pergunta ao profeta, poderão viver esses ossos? E ele mesmo responde ao profeta, dizendo, tu sabes, ó Deus. E o Senhor fala, eu sei não, você profetiza. Aquela profecia era para a nação de Israel, que estava espalhada pelo mundo afora. Queria acontecer a Segunda Guerra, e os judeus seriam espalhados por todo o mundo, até mesmo para o nosso continente. Agora, em 1948, no dia 17 de maio, dia do aniversário da minha irmã, coincidência, comemora-se o cumprimento dos 70 anos dessa profecia. E que ontem, observe, queria até pedir auxílio do senhor, porque nós estamos na estrada, para o rádio ouvinte dizer, nada é por acaso. Nada é por acaso. Ontem começou a comemoração dessa festa. Inclusive queria parabenizar aqui em rede nacional ao senador da República, Magno Malta, né? Que onde esteve ali no consulado de Israel, na embaixada de Israel no Brasil, parabenizando a nação de Israel pelo início das comemorações. E ontem começou-se a festa da independência, que começou hoje e vai até o dia 17, em que Deus cumpriu essa profecia. Então, observe, a Bíblia nos fala no Salmo 90, no verso 10, abre aí, Salmo 90, versos 10. Não são, pois, os dias do homem 70 anos, e se muito tiver vigor, 80. Não é isso? É isso, Bruno? 90, 10. Isso, aqui, 89, você tá? Aqui, ó. 89. 90. 90. Aqui, ó. 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Observe, Jesus disse, não passaria uma geração. E o que é uma geração segundo a Bíblia? 70 anos. E observe, o número 70 é um número de mudança, de sentença, de decretos. Eu vou citar 3 exemplos. Primeiro, quando Moisés começa o seu ministério, e há um enfado, há um peso, e ele não suporta mais, o Senhor diz, chama 70 homens, e eu vou levantar de você uma unção que é tão forte, porque você vê que a unção de Elias compartilhou para quantos? Para um. Quem foi esse um? Eliseu. Eliseu. Mas a de Moisés era tão forte. Forte, foi para 70 homens. 70. Nascendo assim o Sinédrio. Jesus também. A unção dele é tão forte que não parou até hoje. Agora observe, ele também delega os 70. E observe que esta profecia de 1948, que o profeta Ezequiel havia profetizado lá atrás, se cumpriu através de um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, a qual se cumpriu Gênesis 12, verso 3. Abençoarei? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observa, em 1948, um homem se levantou na ONU para dar o voto de Minerva. Esse homem, quando Israel foi, você vê que até eu citava aqui algumas citações, né, muito fortes, históricas. Você vai entender já
por que é que eu estou citando isso. Desde que Donald Trump assumiu, ele pediu para que a capital fosse oficialmente declarada Jerusalém, não Tel Aviv, como a capital de Israel. E isso ofendeu a Unesco. Por que você está falando de política? Eu não estou falando de política, estou falando de profecia. Observe que eu vou orar por você agora, presta atenção. O que eu vou te falar é muito sério. Porque como ontem começou a festa, até não sei se estiver aí, olha, as festas ontem, inclusive o Bill Gates foi até Israel ontem apertar a mão e cumprimentar o primeiro-ministro de Israel. Em Israel, o presidente da república não, é um regime parlamentarista, o regime do parlamento. Então, Deus abençoe. Então o presidente é simplesmente um representante, assim como na Alemanha a presidenta, né, a primeira-ministra Angela Merkel. Mas em Israel o chefe de Estado é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a qual ontem o Bill Gates foi lá cumprimentá-lo e várias celebridades do mundo. Agora, justamente ontem, eu não estou aqui falando de política, dia em que Deus sela o cumprimento de uma profecia, e é uma coisa muito forte, isso é uma coisa muito tremenda, porque a Jerusalém é mencionada 823 vezes na Bíblia. Na Torá, na Bíblia hebraica, que é a Torá. No Novo Testamento, Jerusalém é citado 161 vezes. Mas o Alcorão não cita nenhuma vez o Alcorão cita Jerusalém. E agora, no dia 1º de maio, veja o absurdo. A Unesco votará em 1º de maio para apagar os 3.000 anos da história de Jerusalém. Alguém acha que eu estou falando de política? Eu não estou pregando política, eu estou dizendo que nós estamos vivendo o prenúncio do que pode ser, do que anuncia-nos a palavra, o arrebatamento da igreja. Porque a igreja, meus irmãos, observe, você vai acompanhar daqui a pouco a igreja de Cristo que vai ser arrebatada e vai morar no céu. Alguém crê nisso? Não. Observa como é forte. Só para finalizar minha fala e orar por você que vai sair para trabalhar. Em 1948, nós não tínhamos aqui fábricas, indústrias, exceto fábrica de velas. Não tínhamos indústrias. Mas quando aquele voto de Minerva, um país dizia sim, outro país dizia não. Um país dizia sim, outro não. O abacaxi ficou para ser descascado pela mão de um brasileiro. O voto de Minerva, o que ele falar está falado. Oswaldo Aranha citou esse texto que o senhor acabou de ler aqui, pastor Adenilson. Sendo eu cônsul, conhecedor das profecias da Bíblia Sagrada, a qual o Senhor dissera a Abraão: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O Brasil diz sim a Israel. Alabiaçu de Candaraça. E por causa do voto de um brasileiro, Israel tornou-se uma nação. Observa, abençoarei os que te abençoarem. Em 1949 nós achamos o primeiro poço de petróleo lá em Pernambuco. Agora ontem, olha a volta que eu dei para falar. A senadora Gleice Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, que eu não tenho nada contra o PT, quer dizer, contra a roubalheira sim. Eu não estou aqui falando política, eu não sou político. Eu estou falando sobre o mundo espiritual. Ela, na sua pronúncia no Senado, quis dizer que estavam fazendo a palavra correta como se estivéssemos menosprezando o povo árabe. É óbvio que todo mundo sabe, quem não viu vai ver agora, que ela mandou uma mensagem a uma TV que fica no Catar, Al Jazeera, que na sua
grande divulgação, é ela quem apresenta os atos terroristas. Quando nós vemos por aí pela internet cristãos sendo decapitados, quando vemos por aí cristãos, pastores sendo mortos, uma emissora que professa a fé islâmica, nós não temos nada contra o povo árabe, como a senhora colocou, porque nem todo árabe é muçulmano. Existem árabes cristãos em Jerusalém, por exemplo. E o que me faz dar risada da sua fala é que é certo que aqueles que vão acompanhar pela rádio vão ver. Ela mandou isso se fazendo de vítima, mas a própria reportagem lá de um repórter árabe denuncia. Ela veio pedir o nosso apoio. Ei, esse Brasil aqui tem a bênção de Deus. O apresentador da rede terrorista. Da rede terrorista, Al Jazeera, falou: essa bandida, ele falou que vai ser presa. Ela foi pedir ajuda para ele e ele falou: você vai ver. Põe aí por favor, produção. Tá na escuta aí, Rolim? Fala para ele colocar ela mandando o recado à rede Al Jazeera e depois vem a resposta que o repórter mandou. E na sequência, me perdoe, mas nós estamos vivendo dias proféticos. Dia de cumprimento de profecias. Querendo eu ou não, querendo você ou não, me perdoe pela última vez. Eu falava uma coisa que eu gosto muito desse pastor aqui, porque ele ama a palavra de Deus. Nós temos hoje em Israel 6 milhões de israelenses que moram lá. Dentro dos Estados Unidos também existe o mesmo número. Mais 6 milhões nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, judeus. Judeus. E mais 6 milhões de judeus espalhados no mundo inteiro. O número 6 é o número a qual o homem representa. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse. Quando saiu Israel de dentro do Egito, eram 3.000 homens. A Bíblia nunca vai citar as mulheres. Assim como Jesus disse, eram 5.000 homens, fora mulheres, e sempre vai ter mais mulher e criança. Então, eu queria citar essa citação aí, dela se fazendo de vítima, fazendo que o nosso presidente, né, o presidente Lula é um preso político. Se ele é um preso político, então o juiz que o condenou à prisão é um criminoso. Foi injusto. Repito pela última vez, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de fé. E se tem uma coisa que eu sei é que o mundo espiritual está aguçado como um gatilho, como algo muito forte. Agora, ontem, dia esse, em que se comemora, e vocês vão ver ela citando com a sua própria palavra, desculpa da minha palavra, mas o Senhor disse, e nós como os cristãos, diga-se cristãos, o cristianismo é o que fundiu de dentro do judaísmo. O Lula nunca, quando foi a Israel, nunca orou foi o único presidente que nunca orou no Muro das Lamentações. Mas ela mesmo cita, ele esteve em Israel e nem compartilhou em nada, mas foi lá honrar os palestinos. Nós não temos nada contra o palestino, nada contra quem é árabe, contra quem é muçulmano ou professa a fé no povo árabe ou na fé no Alcorão. Mas repito, o Alcorão em nenhuma vez cita Jerusalém e nós temos que orar, porque o Senhor diz assim, ó: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que resseque a minha mão direita e que a minha língua se apegue ao meu paladar. Então, ai daquele que toca na nação de Israel. Ai naquele que se levanta. E a profecia também, apóstolo, sempre vai se cumprir a de Ezequiel, diz aí dos profetas de hoje. Haja vista, aquela mulher que profetizou há 20 anos atrás lá no Canadá, ela disse sobre o que ia acontecer agora nesses tempos. Ela profetizou do avivamento, ela profetizou que a corrupção no Brasil ia estourar, igual estourou, os escândalos, e tá aí. Então os profetas do passado e os profetas de hoje, como o Senhor, como nós, se cumpre a palavra de Deus na vida dessas pessoas aqui na terra. Então eu vou fazer uma oração abençoando o seu dia, nós vamos seguir para o monte, e na sequência eu quero que coloque essas duas matérias, tá? Tanto a matéria em que ela se faz de vítima, mandando o vídeo para a TV Al Jazeera, e depois o repórter mesmo
a condenando o seu ato, e seria muito bom também citar o ato daquela profetisa lá no Canadá, exatamente, 20 anos atrás. Levante a mão, companheiros. Deus e Pai, oramos por esse Brasil, Pai. Oramos por essa nação, pelo teu povo, pelo trabalhador, pelo operário, que desde cedo, de Calavaçu e Andarás, está na rua trabalhando, buscando pão de cada dia. Olha para esta nação. O Senhor disse: orai pela paz de Israel, orai pela paz de Jerusalém. Oramos, ó Deus, em favor do teu povo. Oramos, ó Deus, porque é tempo de cumprimento de profecias. De Calavaçu e Andarás. Deus, guarda o teu povo, abençoa a entrada e a saída. Eis que envergonhados de Calavaçu e Andarás e confundidos sejam todos que te perseguirem, sejam reduzidos a nada aqueles que demandam contra ti. Por um caminho virão contra ti, por 7 caminhos virão de ti. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos até a chegada do monte. Abençoa-nos com o teu poder. Amarra todo o principado, potestade. Amarra, meu Pai, todos os demônios do inferno. Guarda o teu povo, ó Senhor, e abençoa-os com o teu poder, em nome de Jesus. Beba desta água. Põe para mim, por favor, então, essas 3 matérias que eu pedi. A primeira, repito só mais uma vez, eu não tenho nada, pelo contrário, eu vou até ressaltar aqui. Na minha opinião, o ex-presidente Lula foi uma das pessoas que mais representou esse país. Foi uma pessoa que já foi aclamado por milhares de pessoas como um líder que representou a nossa nação. Mas o que me chama a atenção é que, quer dizer, porque eu sou um pastor, ou porque eu fiz algo errado, ou desculpa, eu fiz algo certo, então eu posso fazer 1000 coisas erradas. E eu acho que a lei se aplica, porque esse país sempre teve a concepção e a visão única que a lei só se cumpre para o pobre. A impunidade reina. Exatamente. E o que a minha... No primeiro mandato, a base política dele, da campanha dele, foi isso. Que somente os pobres iam para a cadeia, os ricos não. E ele ia mudar isso, ia colocar os corruptos na cadeia. Então cumpriu isso. Agora ele está lá. Cumpriu. E eu queria ressaltar que eu não faço parte de nenhum partido, e eu não me pronunciei em momento algum, mas eu achei um ato de covardia, certo? Achei um ato de covardia, até vou mandar, porque isso é uma coisa muito feia, muito horrível, tá? Eu não sei se vocês têm consciência, mas eu vou ter que falar, me perdoe, né? Um abraço ao meu amigo Bento, servo de Deus, tá na companhia. Eu não sei, para quem é de Brasília, para quem é do Distrito Federal sabe, lá em Brasília, estou mandando para você ali, nós temos ali, você veja, quando muitas pessoas estão indignadas com os ataques químicos, né, pelo governo à Síria, mas é bom ressaltar que quem conferiu honra máxima, a maior honra, queria até pedir ao meu amigo pastor Rolim, seria possível o senhor me ajudar aqui, meu pastor Rolim? Muitas pessoas, elas repudiam os ataques sírios, principalmente os cristãos. A maior honra que o Estado brasileiro concebeu a um ser humano não foi a um soldado brasileiro, não foi a um pastor evangélico, não foi a um papa, não foi ao padre, nem o papa, mas foi ao Bashar al-Assad. Mostra lá, por favor, a matéria, quando aqui esteve, Bashar al-Assad, aquele que tem matado milhares de pessoas na Síria, ele recebeu a maior honraria que um cidadão já recebeu dentro desse país. Foi entregue certa vez pelo presidente Lula, quando o presidente recebera Bashar al-Assad aqui, ele deu a maior honra a um cidadão dentro dessa terra. E eu queria finalizar minha fala ainda, deixando o meu repúdio aqui, a minha indignação a esse vídeo que viralizou na internet, aonde muitas pessoas não sabem ali, em que o próprio presidente Lula, e na época, glória a Deus, na época cedeu em Brasília um pedaço de terra para a construção você sabe que a ONU, alguns que viajam comigo para Israel, sabem que assim
repita assim, antes de 1948, a ONU não reconhecia Israel como um país. E hoje a Palestina não é reconhecida como país. Se já foi lá, você sabe que nem moedas eles têm. Não tem. É um país, é como se Guarulhos tivesse, é como o Sul. Alguém aqui já foi do Sul, não? Já foi do Sul? Sim, senhor. Sabe que certa vez, a guerra dos farroupilhas, né? Eles tentaram se emancipar e desvincular do nosso país. O Estado palestino é um Estado que não é reconhecido pela ONU. Mas a Palestina tem uma embaixada dentro do Brasil. Ou seja, refúgio para terroristas, refúgio para qualquer tipo de pessoas que um país que não é reconhecido pela ONU tem uma embaixada dentro do nosso país, que está em Brasília, e você vai ver agora. Atenção, Brasil, eu não estou falando sobre política, eu estou falando, atentai-vos. A bússola, levante a mão direita para você, quem tem que subir para o monte. Diga assim, a bússola para o arrebatamento. Quer ficar atento sobre se Jesus está perto de voltar? Falei. O termômetro. O termômetro é Israel. Jesus falou da figueira. Jesus falou quando a figueira estivesse renovando os seus ramos, estava próximo o verão. Ele estava falando de Israel, da figueira era Israel. Entendeu? E ele não se ressecou ela? Ele não repreendeu ela? Exatamente. É o tempo em que ela resseca agora e ela ressurge do nada, 70 anos. Olhai para o Israel. Olhai para Israel. Olha as investidas do diabo. Deus abençoe, vamos seguir pelo monte. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Presidente do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao Mugabe, através da Al Jazeera, para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do Mugabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes palestinos. Mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Então, o governo, o comércio com o Oriente Médio, e multiplicou por 5. Em 2005, الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم القمة العالمية للمياه التي تعقد دورتها الأولى العام المقبل في أبو ظبي بالتزامن مع القمة العالمية لطاقة المستقبل. وحضر سموه حفل إطلاق القمة حيث أقيم بعدها مؤتمر صحفي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بمشاركة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه والدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لمصدر والدكتور جلين دايجر رئيس الجمعية العالمية للمياه. ويأتي إطلاق القمة العالمية للمياه تأكيدا على الدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة. بهذا الخبر نأتي لنهاية نشرة أخبار الإمارات وهنا تذكير بأهم العناوين. Tenho meus irmãos aqui, quem vos fala é o pastor Carlos Cardoso. E eu venho através desse áudio falar acerca de profecia. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi no Muro das Lamentações, no que resta do Templo de Salomão, e fez uma oração. E nós estamos diante de uma visão profética. Quando nós estudamos acerca de profecia, nós sabemos que Israel é o maior termômetro da volta de Jesus. Israel no Antigo Testamento, e alguns estudos antigos mostram que Israel era o centro do mundo. Jerusalém, o centro de Israel. O Monte Sião, onde foi construído o templo, é o centro de Jerusalém. E com o templo sendo erguido no Monte Sião, o templo se torna um umbigo do mundo. Porque dali Deus manifestou a sua glória. E a glória de Deus se espalhou sobre a terra através de Israel, através de Cristo e hoje através da igreja que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Agora, meu irmão, a profecia de Lucas 21, 29 a 32 está se cumprindo. A figueira está florida. E nós estamos vendo um cenário profético diante dos nossos olhos. Quem é Donald Trump? Se você não sabia, a palavra Donald significa o Senhor é meu juiz. E a palavra Trump significa trombeta. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e para alvoroçar as nações.
Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos tendo menos votos que a sua concorrente, um fato inédito. Além disso, ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5777. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Além disto, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E muitos estudiosos da profecia estão colocando ele na profecia de Isaías 45, quando Deus fala acerca de Ciro 100 anos antes de Ciro existir. Deus fala acerca de Ciro e diz: ele vai libertar o meu povo. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos, dizendo que em judeu ninguém toca, que ele traria paz no Oriente Médio e o templo de Salomão, o templo dos judeus, seria erguido. E esta semana que passou, ele coloca sua mão sobre o muro das lamentações, dizendo ao mundo que o templo será erguido. Que importância tem isso para a profecia? Querido, o maior sonho de um judeu é ver esse templo erguido. E dentro do cenário profético, nós sabemos que esse templo será erguido para o anticristo. Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar a cidade santa. 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz que o anticristo se sentará no templo e será adorado como um Deus dentro do templo em Jerusalém. Queridos, o governo de Israel já está pronto para receber o Messias. A Bíblia diz que o anticristo será governo do mundo de dentro de Jerusalém. Os rabinos estão ensinando nas sinagogas que o Messias dos judeus está chegando. Os judeus estão voltando para Jerusalém, abandonando empresas, tudo em volta do mundo, dizendo: o Messias está chegando. Isso é um alarme à igreja, porque se os judeus estão dizendo que o Messias deles está chegando, eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade para essa geração. Queridos, não quero te assustar com esse áudio, mas eu quero te dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Prepare-te. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Gostaria que você compartilhasse este áudio com seus amigos, seus familiares. Esses dias Deus me deu uma visão em minha cama. E eu senti muito a presença de Deus. E Deus falou comigo para avisar a igreja, avisar seus amigos e familiares, que a qualquer momento milhões de pessoas irão desaparecer do planeta Terra. A qualquer momento nós veremos o desejado das nações, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Prepara-te, volta para a igreja, reconcilia-te com o céu. Jesus está às portas. Deus abençoe a sua vida. Olá, tudo bem? Eu sou Jane Silva, presidente da Comunidade Internacional Brasil-Israel. E eu acho que você que está me assistindo nesses primeiros minutos vai pensar que eu estou em algum país árabe, né? E porque você está vendo aqui a bandeira da Palestina. Você está vendo aqui também, podemos dizer, uma mesquita, mas na verdade não é uma mesquita. É a Embaixada Palestina em Brasília. E sabe essa embaixada aqui, quem deu de presente? O Lula, o que foi condenado ontem por Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses. Apenas um dos primeiros crimes que ele foi condenado. Ele deu isso aqui tudo de presente, todo quarteirão, um quarteirão muito caro, muito grande tudo isso aqui. E assim, para quê? Para trazer o terrorismo para o Brasil. Eles financiam o terrorismo no Brasil. É daqui que o mundo
terrorista que vive dentro do Brasil, recebe todo apoio. Daqui eles têm dinheiro para espalhar o terror no Brasil inteiro. Eu quero dizer para vocês, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, sul do Brasil, todos os lugares, já tem terroristas espalhados querendo nos impedir de termos liberdade no nosso país, porque é assim que eles chegam. Eles chegam como imigrantes, como querem implantar a sua cultura, querem ensinar o árabe, querem ensinar tudo. Agora eu te faço uma pergunta: o Brasil abre as portas, dá tudo de graça, pega o nosso arroz, manda para a faixa de Gaza, pega o nosso dinheiro e investe aqui numa embaixada caríssima, e nós passamos necessidades. Então eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos ficarmos todos alertas, estarmos bem antenados. Sabe quem apoia isso aqui? Dilma, Lula, Temer, muito amigo deles. Eles recebem muito dinheiro para apoiar, tá? E para quê? Por exemplo, o Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes recebe ordens lá no Itamaraty daqui. Os votos na Unesco, votos na ONU, não é o Itamaraty que decide, é aqui que decide e manda para o Itamaraty, e o Itamaraty vai fazer o que eles querem. Então nós, povo brasileiro, temos que entender que aqui no Brasil quem manda não é a Embaixada Palestina, e sim nós precisamos protestar. E eu te peço que você divulgue este vídeo e que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Quem pode contra Israel? Discurso do primeiro-ministro de Israel. O senhor Benjamin Netanyahu disse: apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados ao matadouro como ovelhas. 60 anos atrás, não tínhamos país, nenhum exército. 7 países árabes declararam a guerra ao nosso pequeno Estado judaico, apenas algumas horas após a sua criação. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe. Nenhum FIDE, Exército de Defesa de Israel, nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas com nenhum lugar para ir. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram foi de 65% do deserto. O país estava no meio do nada. 35 anos atrás, lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós os varremos, sim, em 6 dias. Nós lutamos contra várias coalizões de países árabes que possuíam os exércitos modernos e muitas armas soviéticas, e sempre os derrotamos. Hoje nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, uma economia de estado da arte que exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft, a IBM desenvolve produtos em casa. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisas médicas. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço, 3 satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo ranking que Estados Unidos, que tem 250 milhões de habitantes, a Rússia, que tem 200 milhões de habitantes, a China, que possui 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, Europa, França, Grã-Bretanha, Alemanha, com 350 milhões de habitantes. Um dos poucos países do mundo a enviar objetos para o espaço. Israel é agora parte da família das potências nucleares, com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nunca admitimos oficialmente, mas todos sabem que apenas há 60 anos atrás fomos levados, envergonhados e sem esperança para morrermos no deserto. Nós extirpamos as ruínas fumejantes da Europa, ganhamos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. A Páscoa foi celebrada. Não esqueçamos sobre o que a Páscoa trata. Sobrevivemos ao faraó, aos gregos, aos romanos, à Inquisição na Espanha. Temos os pogroms na Rússia. Sobrevivemos a Hitler, aos alemães, ao Holocausto, aos exércitos de 7 países árabes. Continuaremos a sobreviver aos inimigos presentes hoje também. Pense em qualquer momento da história humana. Pense nisso. Para o povo judeu, a situação nunca foi melhor.
Então vamos enfrentar o mundo. Lembre-se, todas as nações ou culturas que uma vez tentaram nos destruir já não existem hoje, enquanto nós ainda vivemos. Os egípcios, os gregos, Alexandre da Macedônia, os romanos. Alguém ainda fala latino esses dias? O terceiro Reich. E olhe para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito. Ainda estamos aqui. E nós falamos o mesmo idioma, antes e agora. Os árabes ainda não sabem, mas aprenderão que há um Deus. Enquanto conservamos nossa identidade, sobreviveremos. Então, perdoe-nos, porque não nos preocupamos, não choramos, não temos medo. As coisas estão bem por aqui. Certamente poderiam melhorar. No entanto, não acredite na mídia. Eles não dizem que nossas festas continuam a acontecer, que as pessoas continuam a viver, que as pessoas continuam saindo, que as pessoas continuam a ver amigos. Sim, nossa moral é baixa. E daí? Somente porque choramos nossas mortes, enquanto outros se regozijam em derramar nosso sangue? É por isso que vamos vencer no final. Levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Salmo 121. A Bíblia... Ritualista religioso, a você que tem um credo, uma fé, uma religião, não. Vamos juntos até a meia-noite. Eu queria também saudar aos rádio ouvintes, aos telespectadores. Daqui a pouco eu vou fazer oração em seu favor à meia-noite. Também queria mandar um abraço aos irmãos, aos pastores. Você que estava acompanhando a programação agora há pouco pela NGT, né? Canal 48, aqui para São Paulo, 12 do Rio de Janeiro. Desculpa um pouco do cansaço, toma muito sol. 48 aqui em São Paulo, 12 no Rio, 17 a NET, né? A NET 92 tem que mandar e fazer a parabólica, também não estamos. Tem um banner novo, mandei até já mandei pra você, Ale, o banner novo, né? Isso, né? Isso não, mandei no seu celular. Ok, 9h55, também queria cumprimentar meu amigo, servo de Deus, pastor Adenilson, desculpa, que estava conosco há pouco, no monte, né? E o sol hoje, pastor Reginaldo também tá aqui, meu filhão tá cansado. 9h55, 21h54 agora. Se puder depois arrumar isso que tá 9 da noite assim, melhor, né? Que parece que tá de manhã. Essa câmera aqui, se o rapaz vai trabalhar hoje, não sei se ele veio. Vou mostrar meu filho na fé, pastor Reginaldo. O calor hoje estava causticante lá, 30 graus estava em São Roque, calor violento, e não foi fácil. E quero dizer aos irmãos, são dizimistas, são ofertantes. O pastor Denilson está aí também. Deixa eu mostrar também o pastor Reginaldo. Deixa eu dar um tchau aqui, dá um tchau aí, pastor Reginaldo. Deixa eu orientar você aí que está tomando conta da câmera. Existe um negócio que você consegue aumentar a luz da câmera. Se o senhor quiser clarear a luz da câmera, é rápido. Você vai ter boa vontade, aí você vai fazer isso, vai mostrar. Pastor Reginaldo, apareceu preto na tela. Meu Deus, tava só, mas não é pra queimar assim, né? Pelo amor de Deus. Agora tá branco. Rapaz, é que estão aqui é a escola. O que não dá pra passar. O que não passa na rádio oficina, manda pra cá pra aprender aqui. Aí você aprende no Google como é que eu faço aqui ao vivo, aí vai fazendo. Deixa eu só dar meu amigão, filho na fé, homem de Deus, pastor Adenilson. Ele já é morenão, hein? Tem que botar a luz nele lá, ok? Aí, ó. Tá muito escuro, tá parecendo Sebastian. Aí, ó. Agora clareou. Meu Deus do céu, pensei que aquele demônio tava aqui. Eu falei, sangue Jesus tem poder. Satanás aqui não, só. Aqui não entra diabo, não, só Jesus. Pastor Adenilson, a paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe. A paz, meu apóstolo, Deus abençoe o senhor, todos que nos acompanham nessa programação. Como o senhor bem disse, o sol estava muito quente,
Mas mais uma vez a gente esteve lá no Monte São Roque orando pelos dizimistas, ofertantes e para todos aqueles que nos acompanham pela televisão e vêm às nossas igrejas, porque amanhã, sexta-feira, promete ser uma grande sexta-feira no apóstolo, de vitória, de milagre. Vai começar a grande campanha do Vale de Sal e pode ter certeza, você que está nos acompanhando, o apóstolo vai falar sobre isso, você que pisar na nossa igreja amanhã vai receber o seu milagre, a sua vitória, nosso apóstolo, em nome de Jesus. Pastor Denilson, inclusive isso vai estar em Itaquera, que até Clarinha passa aí. Clarinha também a minha câmera aqui, por favor, que eu queimei, mas não tô tanto assim também, né? A luz interna da câmera, por gentileza, caso isso está acesa. Isso, por favor, manda a luz aí, por gentileza. Aê! Glória a Deus, né? Obrigado, 9h57. Perdão aí o pessoal da NGT, mas eu não tô brincando pela televisão. E aqui ainda tem alguém, as pessoas estão aprendendo aí. Acho que comprar na 25 de março da RT. Eu queria rapidamente, por favor, pedir. Nós vamos começar essa grande batalha do Vale do Sal. Vou concluir aí, por favor. Mais uma vez aqui, shalom, e saudar a todos que são judeus e a nação de Israel que comemora 70 anos. Há pouco você que acompanhava viu, quando pela manhã nós falamos aqui, não quero ofender ninguém, não quero ser ofensivo, mas nem sempre ser verdadeiro. Muitas pessoas entendem a pessoa ser verdadeira por uma pessoa grossa. Eu sou verdadeiro. E como eu falei, reitero a minha fala há pouco, 9h58 da noite, 21h58. Nós não iríamos nos manifestar de maneira alguma, em hipótese alguma, mas no dia em que ontem comemorou-se, na verdade, começou as comemorações, né, dos 70 anos. Se você tiver uma Bíblia depois e você puder, a comemoração, né, dos 70 anos do Estado de Israel, né? Eu até fiz um banner hoje, inclusive quero aqui você vê, o Bill Gates foi lá, né, parabenizar o Benjamin Netanyahu lá em Israel. Eu mandei a foto para ler ele abraçando de manhã cedo, foi lindo lá demais. Quer dizer, várias autoridades públicas, e você veja, Jerusalém é mencionada 823 vezes na Torá, 161 vezes no Novo Testamento. Em nenhum momento é citado no Alcorão. E mais, por contrapartida, por incontáveis vezes é citada nas Nações Unidas. E você deve saber, aí você viu o abraço de ontem, que ontem começou as comemorações dos 70 anos. Até eu queria falar aos irmãos que amam a palavra de Deus, isso é muito forte. Muitas pessoas que creem em profecia estão dizendo que pergunta para o Ale se ele colocou há pouco, eu não sei se ele colocou, os senhores estavam aí, aquela profecia daquele inclusive também queria para Donald Trumpel, colocou? Donald Trumpel, é o cumprimento de Daniel 9:24 ao versículo 27. Se você tiver uma Bíblia, que o que está acontecendo agora é o cumprimento de Daniel 9, verso 24 até o 27. E eu falava há pouco, quero mandar um abraço para a serva de Deus, suas mulheres, a bispa, inclusive o BJ, fala com a bispa para ela fazer um videozinho, que ela está no monte agora orando, amanhã vai ter um encontro de mulheres, ainda dá para você fazer a inscrição. Se quiser se inscrever, você pode fazer a sua inscrição, ainda dá tempo. Eu vou estar com você amanhã na grande campanha do Vale do Sal. E mandar mais uma vez aqui um abraço ao povo de Manaus. Não sei se tem aí imagens ali, lá onde estivemos lá em Manaus na última segunda-feira. Foi algo maravilhoso, algo tremendo, sai dali impactado. Aí você vê imagens. Tem áudios aí não, BJ? Especial. E eu falava há pouco, né? Quem quiser nos seguir também no Instagram,
@apóstolo Agenor Duque, @apóstolo Agenor Duque. Eu postei essa fala que acabei de dizer sobre Jerusalém, e agora no 1º de maio, os Estados Unidos transferiu a embaixada deles, tá aí, ó. Jerusalém é mencionada 823 vezes na Torá, 161 no Novo Testamento, e nenhuma vez no Alcorão, mas incontáveis vezes nas Nações Unidas, em sua mais recente, em seu mais recente movimento absurdo, a Unesco votará em 1º de maio para apagar os 3.000 anos da história judaica de Jerusalém, sendo que os Estados Unidos querem, depois que Donald Trump transferiu a embaixada para Jerusalém, vários governos estão fazendo a promessa. Eu não estou aqui fazendo campanha política, pelo amor de Deus, mas eu vi uma fala do Bolsonaro hoje, dizendo que, se eleito, também fará a mesma coisa, vai transferir a embaixada do Brasil para dentro de Jerusalém. E opa, obrigado, querido. E aqui, ó, a Unesco ofende judeus e cristãos. Se você puder mandar para o Alê, por gentileza, eu ficaria muito grato. A Unesco declara. E o que me chamou muita atenção foi que a bússola, os que creem em profecia, a bússola, se tu quiser saber se está próximo à vinda de Cristo, o regresso de nosso Salvador para o arrebatamento da igreja, atento fique para Israel. Israel é a bússola do mundo espiritual. Ali está o berço. Se existe um lugar no mundo que emana fé para as nações e para o mundo, é Israel. E, em especial, Jerusalém, que é o berço da fé monoteísta, acerca das 3 religiões mono. Mono é único, a saber, o Islã, o judaísmo e o cristianismo. E veja, a Unesco ofendeu os judeus e os cristãos. A Unesco atendeu os interesses de palestinos e de aos poucos deslegitimar o povo judeu como herdeiro da terra de Israel, em sua capital, Jerusalém, e de seus locais sagrados. Então, isso aí está no site da Unesco. E veja, aí por isso eu reitero mais uma vez, por favor, não temos nada contra, como a senadora Gleisi Hoffmann falou, né, que estava sendo feita uma perseguição acerca do povo árabe. A senhora está falando besteira, tá? Porque nem todo árabe é muçulmano, né? A senhora veiculou. Eu conheço vários árabes que são cristãos, até mesmo dentro. O pastor Zé Reginaldo viajou comigo várias vezes para Israel. Existem muitas pessoas, até mesmo na própria Palestina, em Belém. A boa parte dos cristãos que existem em Israel, que moram na Palestina, a saber, em Belém, aonde Jesus nasceu, cidade de Belém, são cristãos. Mentira ou verdade? Então, a emissora que a senhora enviou o vídeo, Al Jazeera, é aquela que divulga vídeos terroristas, que mostra cristãos, pastores evangélicos, cristãos e várias ramificações sendo decapitados. Mas o que mais nos chama a atenção, a você que é brasileiro, é que, para que, o que tem a ver isso com Deus, que estou falando de política, para que essa profecia de Ezequiel, capítulo 37, né? Ezequiel, isso aí é a televisão Al Jazeera, que é a emissora que mostra aí atentados terroristas, que divulga isso. Então, essa é a emissora que ela enviou o vídeo. Se tiver mais um pedacinho do vídeo para quem se transou agora. E
Não estou aqui falando acerca de política, eu estou falando acerca de profecias. Foi para essa emissora que ela enviou esse vídeo. Ou seja, o que? Incitando o Estado Islâmico? É isso que quer fazer? É isso que a intenção? Isso é um crime contra... É um crime que a senhora cometeu, ferindo a legislação, ferindo a lei. E o Brasil, eu não queria ser tão ofensivo, mas quando a última vez, não quero ser ofensivo, em que um país trocou a sua bandeira, me perdoe você que é petista, eu não estou falando de partido político, mas a última vez em que nações trocaram a sua bandeira da sua nação pela cor vermelho e preto, foi na época do nazismo. Você me perdoe. Vê qual é a bandeira do nazismo: vermelho e preta. Vermelha, branca e preta. Foi essa. Repare e veja. Cuidado com isso. Nós somos brasileiros, somos patriotas. Nós somos um povo que já sofremos, já enfrentamos situações difíceis, vencemos a ditadura. A justiça se aplica ao rico, ao pobre. E eu não estou aqui até reiterando aqui uma fala. Eu tenho na minha colocação que o Lula foi o que nenhum presidente foi para essa nação. Mas há de se concordar que se a justiça se aplica aos fracos, por que não se aplicar aos fortes? Se a justiça sempre se aplicou ao menos favorecido, e nunca se viu na história desse país políticos irem para a cadeia, isso se mostra que as coisas começaram a andar. É que tem gente que já está tão acostumada com a corrupção que a coisa está andando e as pessoas acham que as coisas só... para quê? Deixa para lá. Ouça o que eu vou dizer para você. A minha fala aqui não é política. É que ontem, exatamente ontem, começou a comemoração. Todo mundo sabe que meus avós eram judeus e que eu amo a nação de Israel. E que ontem começou a comemoração acerca dos 70 anos do cumprimento da profecia de Ezequiel 37, que foi: vou levantar dos vales os ossos secos. Começou ontem, né? Lembra aquela canção do Tino? Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos. Comenta assim, né? Então ontem começou a comemoração dos 70 anos. E aí, justamente ontem, ela vai e apela ao Estado Islâmico e em nenhum momento retribuiu honra a Israel. Mas o que nos fala, o mundo espiritual é como um gatilho, né? É que, para que essa profecia de 19... Tem que mais um pedacinho, tem mais umas 2, 3 fotos para mostrar ainda. Até o Bill Gates foi lá cumprimentar o presidente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Aí, agora observe. Por que eu estou falando do Brasil? Porque para que essa profecia se cumprisse, o Brasil teve uma grande intervenção através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Foi ele que deu o voto de Minerva. Foi ele quem deu o voto de Minerva. Para que Israel, nós não tínhamos nada, nem uma empresa, a não ser empresa de cera, de vela. Mas em 1948 o Brasil disse sim para Israel. E o Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Em 1949 descobrimos o primeiro poço de petróleo em Recife, no Pernambuco. Agora, justamente ontem, quando acontece tudo isso, vem ela e toma essa atitude, né, desenfreada, colocando, expondo o Brasil como fazendo uma injustiça, dizendo que o presidente Lula era um preso político. E engraçado que chegou lá, os próprios pessoal da televisão falou: essa mulher mandou esse vídeo pra cá pensando que a gente ia defender eles, essa mulher é criminosa. Ficou feio pra senhora. Então, ore pela nação de Israel, ore pela paz de Israel. E o que me fala a atenção é que, só mais uma vez aquele banner, para a gente poder continuar com a palavra agora, eu e o pastor Adenilson, aquele banner que eu fiz, em que a Bíblia, a Torá cita 823 vezes, a Torá cita a palavra Jerusalém.
823 vezes a Torá Sagrada fala acerca da palavra Jerusalém, certo? Lembrando que na época de Abraão, na época dos patriarcas, e lembrando também que o Alcorão, que é a fé islâmica, veio depois do cristianismo. Então, antes só existia uma maneira de servir a um Deus único, invisível, mas real, através, a única religião monoteísta outrora era o judaísmo. Depois, com Cristo, veio o cristianismo, e depois de Cristo veio Maomé. Agora volta o banner, por favor, põe o fundo para a pessoa entender que eu posso me demorar, mas eu quero que a pessoa entenda. O que eu quero dizer para vocês aqui, ó. A Torá fala a palavra Jerusalém 823 vezes. O Novo Testamento, que está em Cristo, que veio depois do judaísmo, a primeira religião a ser fundada monoteísta é o cristianismo, ok? O Novo Testamento cita a palavra Jerusalém 161 vezes, ok? O Alcorão, que vem depois, Mohammed, o profeta Maomé, em nenhuma vez cita essa palavra chamada Jerusalém. E em seu mais recente movimento absurdo, a Unesco votará no dia 1º de maio, aqui nós do Brasil, Dia do Trabalhador, para pagar os 3.000 anos da história judaica de Jerusalém, tirando, foi mais uma vez só, o SAI da Unesco. E assim, eu quero que você preste atenção que isso aqui não é invenção nossa. Aquele banner que o Bernard acabou de mandar para você, sobre o SAI da Unesco, dizendo, para agradar o povo palestino, eles agora querem descredenciar, né? Então, a Unesco ofende judeus e cristãos, né? A Unesco atendeu aos interesses palestinos e aos poucos para deslegitimar o povo judeu como herdeiro da terra de Israel, da sua capital Jerusalém e seus lugares sagrados. Então tá aí, ó. Então é algo muito forte, e o que você deve ficar atento é observar que tudo isso são sinais de tempo de cumprimento de profecias. Eu não quero ser enfador no meu falar, mas vigia. É tempo de cumprimento de profecia. Nós estamos dentro de um mover espiritual em que Cristo está às portas. Até queria, não querer ser enfador, né, Ale? Queria mais uma vez aqui só comentar o pastor Denilson, 22:14. O pastor Denilson, o senhor até fez uma pesquisa muito sábia. Eu não sei se o pastor Denilson ainda aí. A paz do Senhor, meu amado. A paz, o senhor, inclusive, fez uma pesquisa muito sábia. Queria até que o senhor colocasse. Enquanto isso, o Ali vai preparar mais uma vez a oratória daquele pregador, quando fala Donald Trump, quer dizer trombeta, e assim eu vou trazer a palavra nossa do monte. Pastor Denilson, por gentileza, meu companheiro, meu irmão em Cristo, o senhor fez uma pesquisa muito sábia acerca dos judeus espalhados pelo mundo. Por favor, pastor Denilson. Na verdade, apóstolo, o que diz a palavra, o que diz a pesquisa, eu errei um pouquinho nos números, mas hoje nós temos 6.100.000 judeus em Israel, 5.700.000 nos Estados Unidos e 2.300.000 judeus espalhados por todo o mundo. Ou seja, 6 é o número do homem. Vamos dizer que completar os 7 milhões de judeus em Israel, toda a profecia se cumprirá. Eu estava lendo Mateus 24, verso 32, falando da figueira, né? Eu vou até ler aqui para o senhor, aqui para as pessoas, a gente não inventa nada aqui, a gente vai na profecia, só está falando de profecia. Mateus 24:12 diz o seguinte, ó: aprendei, pois, sobre a parábola da figueira. A figueira é Israel, como o senhor disse, é o termômetro. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando ouvides todas essas coisas, sabei que ele, Jesus, está próximo às portas. Aí ele diz, né? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, as profecias estão acontecendo. A figueira, que é Israel, já brotou, já está florescendo. Os judeus, hoje nós temos 43% dos judeus já na sua terra, na terra prometida. Então, ou seja,
A bússola que é Israel já está mostrando, como o senhor bem disse, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Um pouquinho mais perto para que o rádio ouvinte possa ouvir. A bússola que é Israel já está mostrando que Jesus, como diz aqui na profecia, está batendo as portas. A terra prometida que é Israel, o povo judeu está voltando, os anjos estão juntando o povo nas nações, estão congregando o povo lá. E as pessoas estão por aí achando que Jesus não vai voltar, mas nessa geração, a palavra diz que ele vai buscar o seu povo. E a verdade, eu até coloquei hoje no meu Instagram, se você quiser até acompanhar, eu coloquei lá no meu Instagram, na minha @apóstolo Agenor Duque, eu coloquei uma fala, né? A qual Jesus disse: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, do 32 até o 36. Sobre os 70 anos de Israel e Yeshua, que é Jesus. Até se você quiser colocar aquela canção do Fernandinho, Galileu, tá? É linda. Vamos falar claramente: não passará essa geração. Por outro lado, ele fala: mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. É um motivo para isso em que estejamos atentos e sejamos fiéis, mantendo-nos somente nele a nossa esperança. Porém, devemos estar atentos às Escrituras Sagradas, que nos ensinam de como devemos viver nos dias de nossa vida. Chegam aos 70 anos, eu falava isso hoje. Os dias da vida de um ser humano são, Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70. E se alguns, pela robustez, chegam aos 80. Orgulhoso deles e canseiro enfado, pois cedo se vão. Segundo o livro de Salmos, uma geração são 70 anos. E agora Israel comemora 70 anos. Se o período é profético, semelhante a 2.000 anos, a Cristo, esse tempo do cumprimento, essa profecia de Ezequiel 37. E também muitos escatologistas estão citando o texto do cumprimento da profecia das 70 semanas, né? Que está em Daniel 9, deve ter aqui, deixei marcadinho aqui, para não falar bobagem, né? Daniel 9, verso 24 até o 27, diz aqui, muitos escatologistas e profetas, que a profecia de Daniel, se você ler, é realmente, exatamente, claramente, claramente, na verdade, ainda que você seja um ateu, ou você seja alguém que não acredita muito no arrebatamento, mas acredita na Bíblia, ou alguém que não acredita muito sobre o que eu estou falando, mas se você ler Daniel, capítulo 9, você vê como a Bíblia, pastor Ginaldo, é um livro profético, pastor Adenilson. Ela cita lá atrás, porque eu não sei se para muitos sabem, um livro de Daniel para o povo judeu é como para nós o livro de Apocalipse. E é tão forte que Daniel diz, até vou pedir ao pastor Adenilson, que ele é bom de leitura, só citar isso aí para a gente poder trazer a reflexão. Daniel, capítulo 9, no verso 24 até o 27, por favor. É o tempo de cumprimento de profecias. Então, olhai e ficai atento a Israel e vigiai. Jesus está às portas, né? E se você tem um sonho de ir para Israel, aproveita para ir agora. Quem sabe não seja essa, porque eu creio que a igreja vai subir quando a trombeta tocar. Eu sei que eu vou subir, tenho lutado por isso todos os dias da minha vida. Achou, meu pastor? Sim, senhor, meu apóstolo. Leia para nós. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 70
e 2 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ou seja, ele está citando, olha que coisa forte, Daniel cita aí. Ele cita o cativeiro babilônico, ele cita o Messias vindo. Se você não prestou atenção, é um livro, a Bíblia diz: a vós outros é dado o poder de conhecer os mistérios do reino dos céus. Ele cita o tempo, ele cita o cativeiro babilônico, ele vai citar o Messias, e 70, observe como você citou, e 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído. E a cidade foi invadida e destruída pelos romanos. Então virá o império, e o Messias foi levado, e 70 semanas depois o templo foi destruído. Porém, para nós que somos cristãos, sabemos que Cristo já veio, e os judeus ficam ali em Jerusalém orando, 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 para que o Messias venha. E agora essa menção de Donald Trump e esse projeto para reconstruir o templo são sinais eminentes e eficazes da vinda de Cristo. Só que sobrou foi o muro ocidental. Acompanhe comigo essa chamadinha que fala a respeito dessa profecia, e eu volto já mostrando o que aconteceu no monte hoje. Ligue pra cá, 0 operadora 11 20 24 6200, eu volto já. Quando nós estudamos acerca de profecia, nós sabemos que Israel é o maior termômetro da volta de Jesus. Israel no Antigo Testamento, e alguns estudos antigos mostram que Israel era o centro do mundo. Jerusalém, o centro de Israel. O Monte Sião, onde foi construído o templo, é o centro de Jerusalém. E com o templo sendo erguido no Monte Sião, o templo se torna um umbigo do mundo, porque dali Deus manifestou a sua glória, e a glória de Deus se espalhou sobre a terra através de Israel, através de Cristo, e hoje através da igreja que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, meu irmão, a profecia de Lucas 21, 29 a 32 está se cumprindo. A figueira está florida, e nós estamos vendo um cenário profético diante dos nossos olhos. Quem é Donald Trump? Se você não sabia, a palavra Donald significa o Senhor é meu juiz, e a palavra Trump significa trombeta. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e para alvoroçar as nações. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos tendo menos votos que a sua concorrente, um fato inédito. Além disso, ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5777. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Além disto, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E muitos estudiosos da profecia estão colocando ele na profecia de Isaías 45, quando Deus fala acerca de Ciro 100 anos antes de Ciro existir. Deus fala acerca de Ciro e diz: ele vai libertar o meu povo. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos, dizendo que em judeu ninguém toca, que ele traria paz no Oriente Médio, e o templo de Salomão, o templo dos judeus, seria erguido. E esta semana que passou, ele coloca sua mão sobre o muro das lamentações, dizendo ao mundo que o templo será erguido. Que importância tem isso para a profecia? Querido, o maior sonho de um judeu é ver esse templo erguido. E dentro do cenário profético,
nós sabemos que esse templo será erguido para o anticristo. Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar a cidade santa. 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz que o anticristo se sentará no templo e será adorado como um Deus dentro do templo em Jerusalém. Queridos, o governo de Israel já está pronto para receber o Messias. A Bíblia diz que o anticristo será governo do mundo de dentro de Jerusalém. Os rabinos estão ensinando nas sinagogas que o Messias dos judeus está chegando. Os judeus estão voltando para Jerusalém, abandonando empresas, tudo em volta do mundo, dizendo: o Messias está chegando. E isso é um alarme à igreja, porque se os judeus estão dizendo que o Messias deles está chegando, eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade para essa geração. Queridos, não quero te assustar com esse áudio, mas eu quero te dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Prepare-te. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Gostaria que você compartilhasse este áudio com seus amigos, seus familiares. Esses dias Deus me deu uma visão em minha cama. E eu senti muito a presença de Deus. E Deus falou comigo para avisar a igreja. Para a igreja avisar seus amigos e familiares que a qualquer momento milhões de pessoas irão desaparecer do planeta Terra. A qualquer momento nós veremos o desejado das nações, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Prepara-te, volta para a igreja, reconcilia-te com o céu. Jesus está às portas. Deus abençoe a sua vida. Vem aí a viagem dos seus sonhos. Caravana dos Escolhidos 2018, a Terra Santa de Israel, com o apóstolo Agenor Duque e bispa Ingrid Duque. Saída dia 11 de junho de 2018, retorno dia 22 de junho. 12 dias peregrinando a terra mais sagrada do mundo. Você vai andar nas páginas da Bíblia. Uma viagem de lágrimas e unção. Viaje com o apóstolo Agenor Duque e bispa Ingrid Duque. Você vai conhecer Dubai, Jordânia, Egito e Israel. Chegada e City Tour em Dubai. Vamos conhecer os principais pontos turísticos mais famosos em Dubai. Você conhecerá a capital da Jordânia, Monte Nebo, memorial da montanha de onde Moisés viu pela primeira vez a imagem da terra prometida, Vale do Jordão e do Mar Morto. Você conhecerá Egito, Mar Vermelho, caminho do êxodo de Moisés e subida ao Monte Sinai. Mar Morto, Tiberíades, Jericó, Monte das Bem-aventuranças, Cafarnaum, Rio Jordão, Mar da Galileia, Fonte de Gideão, Monte Carmelo, Armagedon e a grande entrada triunfal em Jerusalém. Monte Moriá, Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane, Monte Sião, Muro das Lamentações, Via Dolorosa, Tanque de Betesda, Cidade de Davi, Belém, local aonde Jesus nasceu,
Jardim do Túmulo Vazio de Jesus e muito mais. Ligue agora e adquira a viagem dos seus sonhos. Tudo isso por $3.990. Pagamento em até 12 vezes sem juros. Cheque, cartão de crédito ou débito. Ligue agora para a US Travel ou reserve 011 3053 1900 ou WhatsApp 011 99493 2967. E-mail caravanaplenitude@hotmail.com. Caravana dos Escolhidos 2018, a Terra Santa de Israel, com o apóstolo Agenor Duque e bispa Ingrid Duque. Se você quiser ir também, um abraço ao pastor Arilson, tá acompanhando a programação aí, Deus abençoe, meu pastor Abílio na Bahia. Queria ressaltar, se você quiser ir conosco a Israel, algumas pessoas falam, fulano vende mais barato. Olha, irmão, então vai com ele. Vai. Depois você não arrepende de ficar em quarto fedendo cigarro, né? E vai lá. Se ele está te vendendo um preço, uma coisa que eu vou fazer para você, e digo para você com uma consciência limpa, e você pode ligar na Westrava direto, tá? Para poder fazer o Westrava e o WhatsApp também, o mesmo que está no banner, não confunda a rapadinha, por favor, tá? Se alguém te apresenta uma coisa inferior, é porque ela está te oferecendo algo que nós não temos. A exemplo, existem pessoas vendendo passagem a $3.800. Ok. Eu, particularmente, não vou ao Egito. Está difícil lá agora. O Egito fica dentro do continente asiático, uma parte onde está o Monte Sinai, onde está Israel, e uma parte dentro do continente africano. Onde você vai ver pirâmides, eu não sei que vai edificar tanto assim a sua vida espiritual. Essa viagem eu tenho ela como uma viagem missionária, uma viagem espiritual. E quando nós fazemos as pesquisas, né, eu sempre faço isso, que já viajou comigo, Claudinha e todas as pessoas, elas falam, o que eu menos gostei foi o Egito, né? O pastor Rinaldo já viajou comigo, sabe, é cansativa a viagem. Nossa viagem vai fazer o Monte Sinai, que fica na Ásia, né? Uma época, o Monte Sinai já pertenceu a Israel, no acordo, né, de paz na Guerra dos 6 Dias, no acordo de paz entre o Egito e Israel, que hoje vive em paz. Israel é cercado pela Síria, pela Arábia Saudita, pela Jordânia, Síria e pela Síria. Arábia Saudita, o Egito e a Jordânia, né? E Jordânia aqui, Egito aqui, a Síria lá em cima e a Arábia Saudita. Então, no acordo de paz entre Israel e o Egito, na década de 70, Israel entregou o Monte Sinai ao território egípcio. Então, que fica dentro do mesmo continente que está Israel, que fica bem próximo. Você vai, quem já foi, atravessa, e é uma viagem tranquila, e não é obrigado a subir o Monte Sinai. Vai quem quiser. Nós vamos passar pela Jordânia, que é um lugar maravilhoso. A Jordânia, esses dias há pouco eu vi a pastora Ana Paula Valadão lá fazendo um clipe maravilhoso na Jordânia. Foi ali onde fica a parte do Jordão onde Jesus se batizou, de fato e verdade. Ali fica o local do Val de Jaboque. Na Jordânia também fica o local onde Deus tomou o profeta Elias e Eliseu recebeu a porção dobrada. Lugares maravilhosos para conhecer. E também vamos a Dubai e depois vamos a Israel. Caso você queira ir. E outra coisa, modéstia à parte, eu acompanhei há pouco, eu não quero ser aqui ofensivo, mas eu não sei até colocar a imagem do querido e respeitoso senador da República, que há pouco fizera uma viagem que saiu até um tanto quanto mais barato, e também o meu amigo e irmão em Cristo, pastor Abílio Santana, que foi viajar com um rapaz aí, né, Airon. Você vê o senador
quando estava lá, eu vou colocar o áudio dele, reclamando, porque foi vender a passagem, e você vai ver muitos disso na internet, a pessoa compra a passagem é mais barata, aí eu vou, aí vai, fica no hotel, que é um pé de chulé, né, onde ficam, a pessoa já paga tão caro na passagem, e como aconteceu com o pastor Abílio, ficou jogado lá, pelo menos ao Extra você tem pessoas que falam em português. Eu já viajei com quase todas as empresas do Brasil que levam pessoas do Brasil a Israel para conhecer a Terra Santa, e nenhuma delas recebeu tantos prêmios como a West Travel. Levou a pouco. Ontem, se você entrar no Instagram do pastor Silas Malafaia, né, o Gidaut estava lá com ele, estavam com o Danilo, com a West Travel, foram uma caravana de 140 pessoas. Eles levaram há pouco o apóstolo Valdemir Santiago, o padre Fábio de Melo. Então, é uma respeitosa empresa, e de todos que eu viajei, foi a que eu menos tive problemas. Já vos contei certa feita que uma vez com o pastor Ginaldo, a pastora Fernanda, a bispa, nós viajamos e infelizmente a minha sogra faleceu, está no Senhor, glória a Deus, e a empresa não tinha nem seguro viagem. E minha sogra morreu no pé do Monte Sinai. E não tivemos como trazer ela. A empresa não tinha seguro. Então, mínimo que a empresa tem que ter um seguro viagem. Você quer colocar essa fala do senador, até reiterando a minha fala, com mais peso aquela dele do que a minha, porque veio essa experiência triste. Mas depois viajou com essa empresa que nós estamos viajando agora ao Estrave. Deixa a fala do senador da República, Magno Malta, nosso irmão em Cristo. Põe aí. Hoje é dia 27, eu vou a Israel com os meus amigos. Aliás, dia 17, vamos passar o Natal na Terra do Rei, voltaremos dia 27. E estamos indo com a Gênesis aí de Israel e com a West Travel aqui de São Paulo. O Corte aí e o Danilo aqui em São Paulo. Eu quero agradecer muito o carinho, a atenção com que resolveram o nosso problema causado por um operador de turismo aí em Israel, que diz que é dono de uma empresa, mas é um tremendo de um picareta. Tremendo de um picareta chamado Hieron. Lamento. Cuidado com esse cidadão. Então tá aqui marcando aqui a arte, é 4.941. Então é Israel, né? Monte Sinai e Dubai. Dá pra pagar em 10 vezes, 4.941, tá? Dólares. Você pode parcelar até em 10 vezes. O número do WhatsApp tá um pouco difícil, né? Se o rapaz do GC pudesse copiar, que só que ele afirmasse, consertar isso mesmo. Se você quiser ir, você pode mandar. Quero até mandar um abraço ao pastor Rolim e também para a pastora Alessandra, que eles estão aí com o WhatsApp na mão agora. E se você quiser tirar informações também acerca da caravana de Israel, você envia o WhatsApp, é o DDD 11 957925045. Avisa o pastor Rolim pra mim também, por favor, tá bom? E a pastora Alessandra já avisei. DDD 11 957925045. DDD é 11 957925045. Então tá aí. E também o telefone, tira aí o GC, brigadão. Esse WhatsApp não é para oração, esse WhatsApp é somente para as pessoas que querem viajar para Israel. Um detalhe, corte para mim, por favor, e prepara o telefone lá da empresa, que são 2, né? Direto ao Estrave, isso aí. Agora tá fechado, não adianta ligar lá agora que não vai ter ninguém. São 10, 22 e 41. Não adianta você ligar lá agora, que não vai ter ninguém. Amanhã você liga o horário comercial, fala com o Danilo, né? Que aí. E algumas pessoas, eu falava com o pastor Rolim, elas têm dificuldade na questão de tirar o passaporte. O senhor passou já foi quantas vezes para Israel? 5. Então você vê que nós somos brasileiros, somos bem recebidos ali, na verdade, né? Adenilson, fica na fiação que você vai esse ano, hein? Tá na fé ou não? Perdeu a benção. Sim, senhor, apóstolo, na fé demais. Deixa eu falar com ele aí. Tô na fé pra ir a Israel esse ano. Ano passado minha esposa foi, né? Com o senhor, com a bispa, com a caravana. E esse ano é a minha vez, em nome de Jesus. Tem que ir lá, conhecer essa terra, né? Muitos anos. Se prepare que o senhor vai. Tô dizendo que o senhor vai. Tô sonhando com isso.
Você já é pastor há quantos anos? Há 20 anos, apóstolo. Agora em março, dia 26 de março, eu fiz 20 anos que eu pastorei, graças a Deus, desta graça aí.